pessoal, para essa reunião científica, como vocês já sabem, a gente vai fazer um highlights, então eu e a Amanda, a gente vai falar sobre os resumos que foram apresentados durante o congresso, que a gente achou mais interessantes. Nessa primeira reunião, a gente vai falar mais do aspecto laboratorial, então a gente vai falar mais sobre os resumos que abordaram laboratório e reprodução assistida. Na próxima reunião, no início de setembro, vai ter uma segunda apresentação de Highlight Session, em que o Dr. Edward e o Dr. Luiz Guilherme, eles vão também falar o que teve de mais interessante, mas eles vão abordar mais o aspecto clínico, tá bom? Então, como todo mundo já deve saber, o Congresso Europeu desse ano ele foi 100% virtual, então foi 100% aqui pelo computador. Na minha opinião, foi estranho, porque a gente não teve interação, né, com os speakers, também teve a questão do fuso horário, como a Europa está 5 horas na frente, então as aulas começavam por volta das 4, 5 horas da manhã, então foi um pouco mais difícil de acompanhar, mas é o que temos para esse ano, né? Depois a Amanda pode contar um pouquinho, a gente apresentou um oral, a Amanda apresentou um oral, ela pode contar mais um pouquinho como é que foi feito isso, como é que foi a interação com o público. Eu senti um pouco essa falta. A gente percebeu que as salas estavam relativamente vazias, tinha até 200 pessoas, no máximo por sala, 150, é um número muito pequeno, se é que estava certo, um número muito pequeno de pessoas assistindo, talvez por causa do trabalho, porque talvez as pessoas como não se disponibilizaram a viajar para acompanhar o congresso, pode ser que estivessem trabalhando e assistir uma aula ou outra, mas eu achei um pouco estranho, mas deu para acompanhar alguma coisa e a gente vai mostrar aqui o que a gente viu de interessante. Eu vou falar bastante de inteligência artificial e de time-lapse, tá? Bom, um trabalho interessante que a gente assistiu durante o congresso foi esse, que é desse grupo da Itália, que ele teve como objetivo verificar se a avaliação das imagens por inteligência artificial no início do desenvolvimento embrionário, ou seja, durante as duas primeiras divisões, durante os 2 primeiros ciclos, deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando, durante os 2 primeiros ciclos de divisões, é capaz de predizer o potencial de desenvolvimento embrionário até a fase de blastocisto, tá? Então, foram avaliados 230 embriões de ciclos de ICSI, até que não é muito, né? Esses 230 embriões, eles foram divididos em 2 grupos. Aqueles que atingiram o estágio de blastocisto, que foram 112 embriões, e 118 embriões que tiveram parada de clivagem após a primeira divisão. As avaliações por imagens por inteligência artificial, está dando acho que alguém está com o microfone aberto. Está fazendo barulho. Ok. Então, as imagens que foram avaliadas pelo modelo de inteligência artificial, elas foram avaliadas aqui, ó, no início do desenvolvimento embrionário, após a primeira clivagem. E eles compararam a acurácia, né, o potencial de predição desse modelo de inteligência artificial com o poder de predição de embriologistas bem treinados. E foi exatamente a mesma acurácia. Observa que tanto os embriologistas quanto o modelo de inteligência artificial, eles tiveram um poder de predição de 75,4% daqueles embriões que são capazes de atingir o estágio de blastocisto. No momento posterior, eles agruparam, então eles combinaram a avaliação dos embriologistas com a avaliação pelo modelo de inteligência artificial, e aí eles conseguiram aumentar o poder de predição desse modelo para 82,6%. Então, como conclusão, esses dados eles indicam a possibilidade de se prever o desenvolvimento até a fase de blastocisto já no estágio de até 4 células, então bem no comecinho do desenvolvimento embrionário. E esses resultados, eles destacam a força de você combinar a avaliação de um embriologista experiente também com uma ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que esse estudo ele é interessante para se selecionar quais embriões podem ser colocados no cultivo
até o 5º dia, né? Então, seja logo no comecinho do desenvolvimento embrionário, você já consegue predizer quais são os embriões que não vão chegar até o estágio de blastocisto. Bom, nesse segundo estudo de um grupo na China, ele teve como objetivo verificar quais são os principais fatores para a classificação da imagem do blastocisto baseado na inteligência artificial. Então, a gente sabe que, na verdade, o algoritmo, ou seja, os fatores que são importantes dentro de um laboratório para se avaliar a viabilidade de um embrião, ele muda. Então, por isso que é tão difícil esses trabalhos de time-lapse e de inteligência artificial, eles chegam a resultados diferentes porque, aparentemente, dependendo do laboratório, do país, da cidade, os fatores que são importantes para a predição da viabilidade embrionária, eles mudam. Então, nesse modelo aqui, nesse estudo, eles avaliaram 1.025 blastocistos, que eles foram divididos entre alta e baixa qualidade. Foram utilizados para o modelo 10.957 imagens. Então, para quem ainda não sabe, só para vocês entenderem como que funciona esses sistemas de inteligência artificial. Eles são divididos em 3 fases: a fase de treinamento, a fase de validação e a fase de teste. Tá? Na fase de treinamento, que eles chamam a fase de aprendizagem, a fase de learning, que a gente vê nos estudos, nesse momento é dado para o modelo, é dado para o sistema de inteligência artificial diversas imagens de embriões com o seu diagnóstico conhecido. Então, se você quer avaliar o potencial de implantação desse embrião, então você vai lá, você disponibiliza ao modelo diversas imagens de embriões, de ciclos de single embryo transfer, obviamente, que tem o seu diagnóstico de implantação conhecido, ou formação de blastocisto, o que quer que seja que você deseja saber. E aí, o modelo ele vai entendendo quais são aquelas características que são importantes para aquele embrião chegar ou não à implantação, ou chegar ou não à fase de blastocisto. Num segundo momento, são dadas imagens também para esse modelo, mas o modelo é que vai ter que, a partir das características que ele aprendeu na primeira fase, chegar a um diagnóstico de gestação. E aqui nessa fase pode acontecer algumas correções. Então, se o modelo começa a errar em determinada característica, isso pode ser corrigido, tá bom? E a fase 3 é a fase de teste propriamente dito. Então, isso é colocado na rotina e aí observa-se o quão esse modelo é capaz de verdadeiramente acertar na implantação ou naquilo que quer que esteja sendo avaliado, tá? Formação de blastocisto, euploidia, etc. Tá? Então, conforme eu disse, para esse estudo aqui foram avaliadas 10.957 imagens de embriões que foram divididos da seguinte maneira: 80% dessas imagens foram utilizadas para a fase de aprendizagem, para a fase de treinamento do modelo, 10% foram utilizadas para a fase de validação e 10% para a fase de teste. E o modelo atingiu uma acurácia de 91,74%. E aí eles consideraram várias variáveis preditoras, né, várias variáveis foram acrescidas no modelo, várias características, e o modelo que eles consideraram o modelo mais fidedigno para a predição da implantação embrionária, que teve uma área sobre a curva de 97%, foi o modelo que considerou a qualidade do trofectoderma, a qualidade do maciço celular interno e a qualidade da zona pelúcida. Então, eles concluíram que na classificação de imagens de blastocistos humanos, baseados na inteligência artificial, os fatores essenciais são a qualidade do trofectoderma, a qualidade do maciço celular interno e a qualidade da zona pelúcida. Bom, esse outro estudo é bastante interessante. Ele foi realizado na França, um grupo francês, que ele teve como objetivo avaliar o peso de um modelo preditivo de nascimento vivo durante as diferentes fases do tratamento de FIV. Como assim, diferentes fases? Então, antes do estímulo ovariano controlado, considerando a idade, a causa de infertilidade, e aí esse modelo ele vai mudando, a carga desse poder de predição ele vai mudando
conforme você vai tendo mais informações sobre esse ciclo. Então, como essa paciente reage ao estímulo ovariano controlado, como é a punção, quantos ossos são recuperados, como é que é a fertilização. Então, como que foi feito esse estudo? Foi feito um modelo de regressão logística, uni e multivariada, em que a variável resposta era o nascimento vivo. Eles colocaram no modelo como variáveis preditoras a idade materna, o índice de massa corpórea, a causa de infertilidade, o nível do hormônio antimileriano, a contagem de folículos antrais, a dose de gonadotrofinas e a espessura endometrial. E aí eles avaliaram nas diferentes fases do ciclo, conforme eu falei para vocês, o poder de predição desse modelo. O que eles concluíram? Que a acurácia do modelo ela vai aumentando, ela chega a aumentar de 0,64%, de 64% até 72%, conforme os fatores de estímulo ovariano controlado e fatores laboratoriais vão sendo adicionados nesse modelo. Então, para vocês entenderem, tem um exemplo aqui. Vamos dizer que tem uma paciente de 38 anos, e essa paciente de 38 anos, ela teve uma dosagem de hormônio antimileriano de 2,5 nanogramas por ml. Então, a partir desses dados que a gente tem aqui, a chance de bebê em casa dessa paciente é de 22%. Se essa paciente recuperar, tiver 3 ósseos recuperados após a punção, que é aquilo que se espera para uma paciente com... Depois os clínicos podem comentar melhor isso, mas é aquilo que se espera para uma paciente com AMH de 2,5 nanogramas por ml. Então, se essa paciente tiver 3 ossos recuperados, a chance de bebê em casa dela é mantida em 22%. Porém, se depois da punção ela recuperar 8 ossos, a chance de bebê em casa já aumenta, já vai para 28%, entendeu? E aí isso vai aumentando ou diminuindo dependendo das próximas fases. Então, dependendo do número de ósseos fertilizados, o número de embriões formados, o desenvolvimento embrionário e assim por diante. Vamos considerar que essa mesma paciente, ela tenha um nível de AMH de 1,5 nanogramas por ml. Aí a chance de bebê em casa dessa paciente já cai, tá vendo? Já cai para 17%. Porém, se ela tiver os mesmos 3 ossos recuperados que aquela outra paciente, a chance de bebê em casa sobe, mas não chega aos 22% dessa paciente que tem um AMH mais alto. Chega a 21%. E se essa paciente tiver 8 ossos recuperados, a chance de bebê em casa dela sobe ainda mais. Tá? Não sei se deu para entender, mas a conclusão é que esse modelo ele é uma ferramenta prática e evolutiva para aconselhamento da paciente, para conversar com a paciente, como é que a chance de bebê em casa dela vai mudando conforme o ciclo dela evolui. Bom, esse outro estudo é um estudo multicêntrico que foi feito com 9 centros de reprodução assistida em diferentes países e diferentes continentes. Então, ele foi feito numa colaboração entre os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Malásia e esses. O objetivo foi avaliar se a inteligência artificial ela pode ser aplicada em sistemas de imagens convencionais, ou seja, não que seja uma incubadora time-lapse, incubadoras de avaliação morfológica estática convencionais, para avaliação da viabilidade embrionária. Então, conforme eu disse, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, em que, para a fase de treinamento, olha só que interessante, a fase de aprendizagem, ela não foi realizada com imagens recuperadas do sistema time-lapse, ela foi realizada com imagens recuperadas de microscopia convencional, do sistema convencional. Então, foram 2.530 imagens de blastocistos para essa fase de treinamento. Depois, 3.470 imagens foram recuperadas novamente de microscópio convencional, 221 imagens de embrioscope, do sistema embrioscope, e 38 imagens desse sistema Guerre. Foram todas imagens de blastocistos que levaram a batimento cardíaco ou não. Eles observaram que as imagens convencionais elas podem sim ser usadas para o treinamento de um sistema de inteligência artificial. A acurácia desse modelo, agrupando todos os centros, foi de 65,4%, com uma especificidade de 86,2%.
Então, esses resultados eles são importantes para a implantação de um sistema de inteligência artificial para centros, quer seja aqueles centros que estejam em transição entre o sistema de avaliação morfológica convencional, avaliação morfológica estática, para um sistema de avaliação morfológica por time-lapse, ou mesmo para aqueles centros que desejam manter o sistema estático, mas que gostariam de montar um modelo de inteligência artificial. Bom, esse estudo ele foi realizado no Japão. Ele teve como objetivo verificar se um sistema de inteligência artificial que combina recursos de imagem e não imagem podem melhorar a previsão da viabilidade dos embriões. Por que isso? Porque, na verdade, um bom embrião de uma paciente de 34 anos, ele pode ter um potencial de implantação muito diferente do que um bom embrião de uma paciente de 40 anos. Ou que tenha uma causa de infertilidade de endometriose, quando comparado a um fator tubário ou a um fator masculino. Então, a imagem por si só, ela não traz todas as características que levam à implantação do embrião. Então, esse estudo aqui, ele combinou variáveis como a imagem com outras variáveis que não a imagem para predizer o potencial de implantação. Então, a fase de treinamento, de aprendizagem e a fase de validação desse modelo de inteligência artificial utilizou 17.984 imagens e a fase de teste, propriamente dita, utilizou 1.358 imagens de blastocisto. Então, foram utilizadas essas 1.358 imagens de blastocistos associado a outros fatores, como o perfil hormonal da paciente e o histórico dessa paciente. E a partir disso, então, criou-se um algoritmo. Então, eles observaram que a acurácia desse modelo, desse algoritmo, foi de 62,7%, enquanto a acurácia dos embriologistas foi de 49,9%. O que eles consideraram a acurácia do embriologista? Esse fator preditivo aqui desses embriologistas, eles dividiram o número de batimentos fetais, obviamente aqui também foi feito single embryo transfer, dividido pelo número de blastocistos que foram transferidos entre grau 3 e 6. Então, eles compararam grau 3 e 6 pela classificação de Gardner, tá? Então, eles concluíram que, comparado às avaliações morfológicas convencionais, algoritmos de inteligência artificial baseados em imagem, em conjunto com outros fatores, melhora, obviamente, né, que melhora a precisão em prever a viabilidade embrionária. Eu acho que esse aqui já é o último ou penúltimo, pessoal. Esse estudo foi feito no IVE, lá na Espanha, que teve como objetivo avaliar a eficácia do Embryoscope e o Embryoscope Plus. O Embryoscope Plus é a nova versão do Embryoscope, e identificar embriões euploides. Então, aí já uma maneira de fazer um teste de avaliar a aneuploidia embrionária sem que o embrião seja funcionado, sem que tenha suas células aspiradas, né? Então, nesse estudo foram avaliados 22.461 embriões cultivados em um sistema time-lapse, em que 3.296 embriões foram submetidos ao teste genético pré-implantacional. Esses embriões, eles foram avaliados por meio de um sistema de detecção automática, tanto dos fatores morfocinéticos como dos fatores morfológicos. Esse sistema chama-se KIT-Score, e esse KIT-Score, ele dá uma nota que ela varia de 1 até 9,9. Então, o que eles observaram? Eles observaram uma diferença significativa no KIT-Score de 5,3 a 4,6% quando embriões euploides e embriões aneuploides foram comparados. Ou seja, aqueles embriões aneuploides apresentaram um KIT-Score significantemente mais baixo do que aqueles com embriões euploides. Então, mostrando aí
a importância desse kit score, a importância da avaliação do embrião, até mesmo para se... Opa! Até mesmo aqui para se prever a aneuploidia. Em relação à implantação, eles observaram também que a taxa de implantação ela é diretamente proporcional ao valor do kit score. Isso é significante. Então, teve uma diferença bastante significativa entre aqueles embriões que apresentaram um kit score de 5,3, quando comparados àqueles embriões que apresentaram um kit score maior do que 7,5. O mesmo foi observado para a taxa de nascimento vivo. A taxa de nascidos vivos também foi diretamente proporcional ao kit score. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção nesse estudo foi a grande diferença entre a implantação positiva e o nascimento vivo. Olha aqui, para o kit score de 5,3, a taxa de implantação foi de 54,2% e a taxa de nascimento vivo só de 20,2%. Eu achei aqui uma perda bastante significativa, depois a gente pode discutir um pouco isso. Bom, eu acho que esse daqui é o último. Esse estudo ele foi realizado com dois grupos, um grupo da Bélgica e um grupo da França, que teve como objetivo comparar o potencial de predição de aneuploidia por meio de estatísticas tradicionais ou pela inteligência artificial. Então, foram avaliados 129 ciclos de reprodução assistida, onde 445 embriões foram biopsiados para realização do NGS. Esses embriões eles foram cultivados em sistema time-lapse e 222 embriões foram considerados euploides e 223 embriões foram considerados aneuploides. O modelo estatístico convencional, ele foi uma regressão logística múltipla em que considerou como variáveis preditoras os dados morfocinéticos, os dados da paciente, como idade, índice de massa corpórea, fator de infertilidade, os dados do ciclo, como número de folículos funcionados, número de óvulos recuperados, óvulos maduros, fertilização e assim por diante. E o poder preditivo desse modelo foi de 61%, ou seja, uma área sobre a curva de 61%. Já o modelo de inteligência artificial, ele teve uma área sobre a curva de 72%. Então, a conclusão é que a inteligência artificial, ela aumenta a precisão de 61%, que é considerada uma precisão fraca, para 72%, que é considerada uma precisão aceitável. Mas eles sugerem que, considerando a grande quantidade de variáveis que afetam os resultados das técnicas de reprodução assistida, os métodos estatísticos convencionais, tradicionais, eles devem ser substituídos pelo modelo de inteligência artificial. Agora esse é o último, prometo. Esse estudo foi realizado também na Espanha e ele teve como objetivo verificar o efeito da crivagem direta no potencial de desenvolvimento embrionário e os resultados do PGT. Então, pessoal, vocês sabem que a clivagem direta é quando o embrião ele cliva, por exemplo, de 1 para 3 células sem passar pela fase de 2 células. E assim, por diante, tá? Então, o que a gente sabe? É que a clivagem direta, ela acontece, os estudos relatam que ela acontece em 14 a 26% de todos os embriões, mas ela leva a uma diminuição na formação de blastocisto, uma diminuição na euploidia embrionária e uma diminuição no potencial de implantação. Então, como é que eles fizeram esse estudo? Eles avaliaram 3.175 ciclos de ICSI, de onde foram obtidos 11.168 embriões. Esses embriões eles foram cultivados em um sistema time-lapse, que é a única maneira, né, de se observar a clivagem direta, e 1.117 embriões eles apresentaram clivagem direta e 10.051 embriões não tiveram clivagem direta. Os embriões que tiveram clivagem direta, eles ainda foram divididos em 3 grupos, dependendo do momento em que aconteceu essa clivagem direta. No primeiro ciclo celular, 493 embriões, 476 embriões que apresentaram a clivagem direta no segundo ciclo celular e 48 embriões que apresentaram a clivagem direta no terceiro ciclo celular. Então, esses dados foram comparados
por Chi-square e observou-se se houve diferença na qualidade de blastocisto, na multinucleação e na taxa de euploidia quando esses grupos de clivagem direta e clivagem indireta foram comparados. Então, o que eles observaram? Eles observaram que aqueles embriões que apresentavam clivagem direta tiveram uma taxa de formação de blastocistos significantemente diminuída quando comparados àqueles de clivagem direta negativa. Eles tiveram uma maior incidência de multinucleação, de 43,6%, quando comparados àqueles de clivagem direta negativa, de 14,0%. E o que eles observaram é que a qualidade de blastocisto, ela foi diminuindo, ela foi aumentando, quer dizer, conforme a clivagem direta foi acontecendo mais tarde no ciclo. Ou seja, quando a clivagem direta acontece logo no primeiro ciclo celular, no comecinho do desenvolvimento embrionário, a qualidade do blastocisto ela é extremamente diminuída. Só 9,3% desses embriões que tiveram clivagem direta no início do desenvolvimento embrionário tiveram uma boa qualidade na fase de blastocisto. Isso foi aumentando até que, quando a clivagem direta acontece mais para frente no desenvolvimento embrionário, no terceiro ciclo celular, essa qualidade de blastocisto ela foi similar, só um pouquinho mais baixa do que a qualidade do blastocisto daqueles embriões que tiveram clivagem direta negativa. E isso não teve diferença significativa, estatisticamente falando. Tá? Em relação à ploidia, mais uma vez, embriões com clivagem direta tiveram uma taxa de euploidia muito diminuída. Então, 9,5% dos embriões de clivagem direta eram euploides, quando comparado a 30,5% daqueles embriões de clivagem direta negativa, aqueles embriões que não tiveram clivagem direta. O interessante é, essa diferença, ele apareceu quando os embriões eles foram avaliados no terceiro dia de desenvolvimento, no estágio de clivagem ainda. Porém, quando os embriões foram avaliados na fase de blastocisto, quando as células para o PGT foram retiradas no quinto dia de desenvolvimento, essa diferença na taxa de aneuploidia não apareceu. Então, 36,6% dos embriões de clivagem direta foram considerados euploides versus 37,9% dos embriões de clivagem indireta. Um outro dado interessante aqui é a baixa taxa, né? Como apenas uma baixa proporção dos embriões são considerados euploides quando essa função é realizada no quinto dia. Em relação ao mosaicismo, também não foi observada uma diferença significativa entre os grupos e o mesmo em relação à gestação continuada. Então, observe que, apesar dos embriões com clivagem direta, eles terem uma taxa de formação de blastocisto mais baixa, uma qualidade de blastocisto mais baixa e uma maior incidência de aneuploidia, quando esses embriões eles vencem esse obstáculo, a gestação não muda. 56,9% dos embriões que tiveram clivagem direta positiva levaram à gestação e 41,7% dos que não tiveram clivagem direta atingiram a gestação sem uma diferença significativa. Então, a conclusão é que embriões com clivagem direta no início do desenvolvimento, eles não devem ser a primeira opção para transferência de embriões. E em ciclos de PGT, embriões euploides, provenientes de embriões euploides com clivagem direta, eles podem eventualmente ter um bom prognóstico. Bom, os trabalhos que eu escolhi, como é que eu volto aqui? Peraí. Como é que eu faço stop share aqui? Voltei. Bom, os trabalhos que eu escolhi foram esses. E agora eu vou pedir para Amanda colocar a sua tela, Amanda. Eu acho que eu tenho que parar Não. Share screen. Contar um pouco aí o que você achou do Esri. Contar um pouco como é que foi a sua experiência
a sua experiência em apresentar o trabalho, como é que foi a interação com o público, tudo mais. Vou parar meu... Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá dando para Tá, ouvir, sim. tá certo. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Sete, o pessoal da pós ainda não me conhece, eu estava em licença maternidade. Sou coordenadora da disciplina de Laboratório em Reprodução Assistida e vou contar para vocês um pouquinho do que a gente viu sobre trabalhos laboratoriais no Congresso Europeu. A Dani foi um pouco mais focada, falou sobre a inteligência artificial e os trabalhos de time-lapse. O meu vai ser um pouquinho mais generalizado, tentei falar um pouquinho de tudo. O congresso, como a Dani mesmo disse, acabou sendo um pouco estranho, né? Por causa dessa novidade, tudo está um pouco estranho, né? Por causa dessa novidade de ser virtual e a interação foi bem complicada. O nosso oral era o número 15, então foi bem no comecinho, foi super de madrugada aqui no Brasil. E acho que também por causa disso, né? Por as pessoas não estarem lá, a questão do fuso horário foi bastante, atrapalhou bastante, né? Porque ninguém queria acordar de madrugada para ficar assistindo em tempo real a aula, né? Preferia assistir depois. Então, eu senti bastante isso. Geralmente, quando a gente apresenta no congresso presencial, a sala está lotada, tal. E agora, nesse congresso virtual, a gente via aula com 50, 60, 70 pessoas assistindo somente. E também a questão de perguntas e respostas foi também difícil. Não sei se pelo nosso também ter sido logo no comecinho, mas muitas perguntas não vinham adressadas para a pessoa que estava da aula, né? Porque são várias aulas num bloco. Então, eu apresentei e vinha uma pergunta que o moderador não sabia para quem que era, porque ele não conhece os temas, né? Ele é leigo. E aí ele não passava a pergunta pro apresentador e a gente também não tinha como responder, então ficou uma coisa meio complicada. E eu acho que no final isso acabou sendo mais bem resolvido, porque pelo menos as que eu assisti estavam bem fluídas, assim, então eu achei que isso mais pro final foi resolvido. No comecinho a gente acho que foi um pouquinho mais prejudicado. Enfim, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Dani, só me dá um ok. Você tá vendo direitinho aí? Que para mim tá estranho. Você só tem que colocar aí no... Tá fechando. Ué, Vou pôr de novo, vamos ver. que foi, né? Foi? Obrigada. Né? Então, esse primeiro trabalho aqui, ele é sobre assisted hatching. É um trabalho que foi realizado na Itália e é um estudo multicêntrico, um estudo randomizado, controlado. Então, a Associação de Fertilização em Embriologia Humana declarou recentemente que o assisted hatching, né, a eclosão assistida, é uma intervenção complementar não comprovada. E as diretrizes do Instituto Nacional de Excelência Clínica, a UNICE, não recomendam o uso do assisted hatching para melhorar as taxas de gravidez atualmente. Os dados sobre o efeito do assisted hatching nos blastocistos, principalmente após a criopreservação, são inconclusivos, pois são baseados em estudos com amostras pequenas. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar se o assisted hatching, quando realizado em blastocistos vitrificados e aquecidos, melhora os resultados clínicos. Eu não sei muito bem em que pé que está o aprendizado, as aulas da pós,
Mas, para quem não aprendeu ou para quem não lembra, o assisted hatching é uma técnica que a gente usa para fazer uma abertura na zona pelúcida do embrião ou do blastocisto e favorecer a eclosão e a implantação após a transferência do embrião para o útero. Tá? Então, esse estudo foi um estudo multicêntrico. O endpoint primário era a taxa de nascidos vivos, foi realizado entre 2018 e 2019, com pacientes com menos de 40 anos e menos do que 2 ciclos prévios de ICSI. Foi realizada a transferência de um único embrião e de um blastocisto aquecido. Os blastocistos, logo após o aquecimento, foram randomizados para um grupo estudo, que seria o grupo de blastocistos em que foi feito o assisted hatching, ou o grupo controle, em que não foi feito o assisted hatching. Para esse estudo, o cálculo amostral mostrou que 700 blastocistos eram necessários para demonstrar um efeito de 10% na taxa de nascidos vivos entre os grupos. Então, por isso que aqui no título diz que é uma interim analysis, que é uma análise interina, esse estudo ainda não terminou. Tá? Eles não chegaram nessa amostra de 700 blastocistos ainda. Por enquanto, eles têm 291 ciclos, 145 ciclos realizaram, em 145 ciclos foram realizados assisted hatching e 146 ciclos atuaram como controles. 55% dos blastocistos atingiram o hatching versus 16% de hatching no grupo controle. Essa diferença foi significativa, porém, em relação à taxa de gestação clínica, no grupo em que foi feito o assisted hatching, 45% de taxa de gestação versus 43% do grupo controle. Então, houve uma clara diferença entre os grupos em termos da taxa de eclosão dos blastocistos. Entretanto, a taxa de gestação clínica parece não melhorar com a realização do assisted hatching. Sendo uma análise interina, o estudo não tem poder ainda para detectar diferenças entre os grupos, e o endpoint primário, que era a taxa de nascidos vivos, também não pode ser avaliado, porque o estudo não terminou e os bebês ainda não nasceram todos. Esse segundo estudo é um estudo realizado na Itália, que buscou avaliar o efeito de cultivo de blastocistos até o dia 7. Foi uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise. Nós sabemos que o estágio de blastocisto geralmente é atingido no dia 5 do desenvolvimento, mas alguns embriões têm um desenvolvimento mais lento. Embora esses embriões que se desenvolvem mais lentamente possam ser viáveis e resultar em nascimento, esses embriões lentos são geralmente descartados após o dia 6 do desenvolvimento. Existem poucas evidências sobre os resultados clínicos dos blastocistos de D7 em comparação com os blastocistos de D5 ou D6. Então, esse estudo buscou avaliar quais são as diferenças nos resultados de gestação e taxa de euploidia entre os blastocistos formados no dia 7 e os formados nos dias 5 e 6. Foi feita, então, uma revisão sistemática e meta-análise, avaliando o efeito da blastulação tardia em ciclos congelados de reprodução assistida. Então, todos os blastocistos foram congelados em D7. A meta-análise incluiu 11 estudos e mostrou uma menor taxa de embriões euploides em D7 versus D5, uma redução maior do que 50%. Uma menor taxa de embriões euploides em D7 também versus D6, uma redução de quase 40%. Uma menor taxa de gestação clínica em D7 versus D5, uma redução de quase 60%. Uma menor taxa também de gestação clínica em D7 versus D6, uma redução aí também de mais de 50%. Uma menor taxa de nascidos vivos em D7 versus D5, uma redução de quase 80%. E uma menor taxa de nascidos vivos em D7 versus D6, uma redução de quase 70%. Mostrando, então, que transferências de blastocistos de D7 descongelados estão associadas a menores taxas de gestação clínica e de nascidos vivos e taxas de euploidia do que blastocistos de D5 e D6. Esse foi o nosso trabalho.
Peraí, que apareceu uma coisa aqui. Esse foi o nosso trabalho, que a gente buscou avaliar qual é a influência dos fatores paternos no desenvolvimento dos embriões incubados cultivados numa incubadora com sistema time-lapse. A gente sabe que os impactos desses fatores masculinos na fertilização in vitro, ele geralmente é ignorado, né? A gente dá muito mais valor para os fatores femininos, e o sistema time-lapse ele oferece essa oportunidade de observar as múltiplas mudanças no desenvolvimento embrionário sem perturbar o cultivo embrionário. Então, nosso objetivo foi avaliar se a idade paterna e a qualidade seminal podiam influenciar os eventos morfocinéticos embrionários em uma incubadora com sistema time-lapse. Foi um estudo... Mãe, você não era para ter deixado na mão dele. Ele deixou cair. Se a Isabela... Voltando. Foi um estudo observacional, realizado no Fertility, entre março e novembro de 2019, e nós avaliamos, então, os dados morfocinéticos de 1.220 embriões, provenientes de 139 ciclos de ICSI, realizados como resultado de um fator masculino de infertilidade. Esses embriões foram todos cultivados até o dia 5 do desenvolvimento, numa... Juliana, pronto. Numa incubadora com sistema time-lapse. Os oócitos injetados, eles foram cultivados individualmente na nossa incubadora, que é a Embryoscope Plus, e todos os embriões, eles foram fotografados a cada 10 minutos em 11 planos focais. Os marcadores cinéticos dos embriões avaliados foram os tempos de formação e desaparecimento dos pronúcleos, os tempos para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células e tempo de blastulação, e as durações do segundo e terceiro ciclo celulares e os tempos para completar as divisões S1, S2 e S3. A estatística utilizada foi uma análise de regressão multivariada ajustada para a idade materna. Então, a gente colocou todos os marcadores cinéticos como a nossa resposta, né, como a nossa variável dependente, e todos os fatores masculinos, todos os parâmetros seminais, como as nossas variáveis independentes. E os nossos resultados mostraram que a idade paterna influenciou vários padrões morfocinéticos, o tempo para 2 células, 3 células, 4 células, 6 células, tempo de blastulação, a incidência de multinucleação, a ocorrência de padrões anormais de clivagem. Aqui, nesses padrões anormais, entram a clivagem direta e a clivagem reversa, a taxa de implantação e a taxa de gestação. E também mostrou que o tempo de abstinência ejaculatória também influencia, quanto maior o tempo de abstinência, menor a taxa de implantação. Aqui, só para esclarecer, quanto maior a idade paterna, maior o tempo que se leva para alcançar esses estágios, os estágios de 2, 3, 4, 6 células, o estágio de blastocisto. E quanto maior é esse tempo, de menor qualidade é o embrião. E também, quanto maior a idade paterna, maior a incidência de multinucleação, maior a incidência de padrões anormais de clivagem, e menor a implantação e menor a taxa de gestação. E quanto aos parâmetros seminais, a motilidade espermática progressiva também influenciou aqui positivamente, né, diretamente. Quanto maior a motilidade,
Quanto maior a motilidade, menor esses tempos, para T4, T6, T7, T8, tempo de blastulação, e o S3, ou seja, são embriões mais rápidos, de acordo com a motilidade. O TMSC é a contagem total de espermatozoides móveis, também quanto maior o TMSC, menor o tempo para 8 células, tempo de blastulação e o S3. E a contagem de espermatozoides, né, a concentração de espermatozoides, também, quanto maior a concentração, menor o tempo do S3. Os resultados desse estudo contribuem para o conhecimento geral sobre os impactos dos fatores paternos no desenvolvimento embrionário, destacando a importância da contribuição paterna para o sucesso das técnicas de reprodução assistida. Esses resultados podem ser úteis para recomendar períodos mais curtos de abstinência ejaculatória e fornecem também suporte para a transferência de embriões em D5 em casais com idade masculina avançada e também com baixa qualidade seminal. Esse estudo foi realizado na Índia, é um estudo que avaliou a influência, é um estudo que comparou, na verdade, a seleção do espermatozoide por MAX, que é uma técnica de seleção espermática, versus TESA, em casais com alta fragmentação de DNA. A introdução diz que é evidente que o alto índice de fragmentação de DNA de espermatozoides afeta negativamente os resultados reprodutivos, mas que o gerenciamento do alto índice de fragmentação de DNA para otimizar os resultados reprodutivos ainda é abstrato. Então, o objetivo do estudo foi, em indivíduos com alta fragmentação de DNA, fazer a seleção magnética de espermatozoides ou com MEX ou com a recuperação cirúrgica de espermatozoides testiculares a fim de otimizar os resultados reprodutivos. Aqui, só para ilustrar, para quem não conhece, essa técnica de MEX é essa coluna aqui, é uma coluna magnética, isso aqui é um campo magnético. Dentro dessa coluna, são microbits, são microesferas que são conjugadas com uma anexina 5, que é uma proteína que tem uma alta afinidade por um fosfolípide que o espermatozoide externaliza quando ele está marcado para morrer. Quando ele está quando ele entra em apoptose, ele externaliza fosfatidilcerina. Então, essa técnica, ela é uma técnica que desseleciona espermatozoides apoptóticos. Deseleciona espermatozoides apoptóticos. Então, o sêmen, ele é despejado aqui dentro, né? Todos os espermatozoides apoptóticos, ou seja, com externalização da fosfatidilcerina, eles vão ficar colados nessas microesferas, e os espermatozoides livres de apoptose vão passar livremente, tá? E vão ser coletados aqui no tubo. E aí essa amostra vai ser utilizada para a técnica em questão. E a técnica de aqui está errado, não era tese, era TESA. Aqui. Essa técnica de TESA, que é a aspiração de espermatozoide testicular, essa aspiração, neste caso, ela parte do princípio de que os espermatozoides ejaculados passam muito tempo no epidídimo, tá? Eles passam muito tempo no epidídimo, entrando aí, então, em contato com os espermatozoides que estão produzindo espécies reativas de oxigênio, podendo causar um estresse oxidativo, e que poderia, então, ser um espermatozoide de baixa qualidade nesses homens com alta taxa de fragmentação de DNA. Então, nesses homens, talvez fosse melhor buscar o espermatozoide diretamente no testículo, já que ele ainda não passou pelo epidídimo e ainda não tem essa susceptibilidade da exposição do DNA. Então, foi um estudo controlado, randomizado, dados preliminares também, tá? Um estudo em andamento, realizado entre março e outubro de 2019. Os casais incluídos tinham pelo menos uma falha prévia de ICSI. O cultivo foi feito até o dia 5 do desenvolvimento. Foi feito o freeze-all, que é o congelamento de todos os embriões resultantes,
e 2 blastocistos foram transferidos num ciclo posterior. 2 blastocistos congelados. Então, até agora, eles têm 30 ciclos incluídos no grupo MEX e 30 ciclos incluídos no grupo TESA, de casais com alta taxa de fragmentação de DNA. Essa taxa de fragmentação foi avaliada pelo SSA, que é o teste de avaliação da estrutura da cromatina do espermatozoide, que é com o laranja de acredito. Então, os resultados mostraram que não houve diferença significante entre a formação de blastocistos entre a técnica de MEX e TESA, porém, a taxa de gestação clínica foi significativamente menor com MEX, 50%, comparado com TESA, de 83%, e a taxa de implantação também significativamente menor com MEX, 43%, quando comparado com TESA, 72%. Eu achei apesar de não concordar muito com essa teoria do TESA para fragmentação de DNA, eu achei bem curioso que essa estatística tenha dado significante com um N tão baixo. Depois a gente pode discutir isso. Somente 30 casos para cada lado, gestação, ou seja, um N menor ainda, achei bem expressivo. Então, nesses pacientes, o DNA do espermatozoide testicular aparenta ser melhor do que o do ejaculado. Entretanto, é uma amostragem muito pequena ainda, e tenho sempre que lembrar que o TESA é uma intervenção cirúrgica. Esse estudo, ele é um estudo sobre a protaminação dos espermatozoides, que avaliar a influência do impacto ambiental nessa protaminação e como essas proteínas, essas protaminas, agem em relação ao DNA dos espermatozoides. Então, a transição núcleo-estona, núcleo-protamina, ela é fundamental para garantir a condensação do DNA espermático e a sua proteção. A exposição a muitos contaminantes ambientais causa danos ao DNA do espermatozoide. Entretanto, os mecanismos moleculares que levam à quebra do DNA ainda não são totalmente compreendidos. O objetivo desse estudo foi avaliar o conteúdo e as propriedades das proteínas de ligação ao DNA no espermatozoide humano e avaliar se isso muda em resposta à poluição ambiental. Então, para quem não tem muito conhecimento disso, nos estágios finais da espermiogênese ocorre uma substituição desses octâmeros de estonas, que fazem parte do nosso DNA, né? Ocorre essa substituição desses octâmeros de estona por protaminas, tornando, então, o DNA do espermatozoide o DNA mais condensado que existe. Tá? Então, no final da espermiogênese, o espermatozoide ele vai ter 15% somente do seu DNA empacotado por estonas e 85% empacotado por protaminas, sendo essa, então, a proporção ideal, 15 para 85. Isso é importante porque o espermatozoide ele praticamente não tem citoplasma, né? Então, ele não tem nenhum mecanismo de reparo de DNA. Então, ele precisa que o seu material genético seja protegido e essa alta condensação da cromatina pelas protaminas faz exatamente isso, faz com que o material genético seja entregue ao óvulo protegido. Esse estudo foi realizado entre outubro de 2017 e dezembro de 2019. Foram coletadas amostras seminais de homens saudáveis vivendo em áreas de alto e baixo impacto ambiental. As proteínas espermáticas, as estonas e as protaminas foram extraídas e caracterizadas. A afinidade de ligação ao DNA também foi analisada por eletroforese e fluorescência. E a possibilidade de participação dessas proteínas, das estonas e protaminas, no dano oxidativo do DNA também foi investigada. Pela capacidade de converter um DNA super enrolado, o supercoiled, que é difícil de
traduzir em relaxado. Então, foram 240 amostras seminais, 160 delas provenientes de homens vivendo em áreas de alto impacto ambiental e 80 de baixo impacto ambiental. Os resultados mostraram que nos homens que vivem em áreas de baixo impacto ambiental, 95% desses homens, eles têm essa relação estonas, protaminas, regular. Essa relação é o esperado, é o 15% de estonas e 85% de protaminas. Porém, nas áreas de alto impacto, somente 16,6% dos homens apresentam essa protaminação regular. 62% desses homens apresentam somente estonas, ou seja, nem ocorre protaminação do DNA nesses homens. E mesmo nesses 16,6% que têm uma protaminação regular, a ligação dessas proteínas, das estonas e das protaminas ao DNA, ela é diferente do que a desses homens aqui que vivem na área de baixo impacto. Ou seja, apesar da protaminação ocorrer de forma regular, ela não protege o espermatozoide da mesma maneira que protege os homens que vivem na área de baixo impacto. E também, nesses homens vivendo na área de alto impacto, houve uma participação das proteínas no dano oxidativo. Os achados sugerem que a poluição ambiental afeta a qualidade seminal em nível molecular, a relação protamina-estona alterada e o dano oxidativo promovido pelas proteínas não implicam necessariamente infertilidade nesses homens que vivem em área de alto impacto ambiental. Os achados fornecem também novas ideias sobre os mecanismos de dano ao DNA que estão envolvidos em várias doenças. Esse estudo, ele é sobre o diagnóstico genético pré-implantacional não invasivo. Foi um estudo realizado nos Estados Unidos. O PGTA é rotineiramente utilizado para identificar o status de ploidia embrionária e ajudar na seleção dos embriões para transferência, melhorando os resultados dos ciclos. A principal modalidade para a obtenção de DNA a partir de blastocistos tem sido a biópsia da trofectoderma, que requer a remoção de células embrionárias, ou seja, uma técnica invasiva. E, recentemente, métodos não invasivos foram desenvolvidos que permitem a amplificação do genoma embrionário através da análise dos meios de cultivo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a taxa bioquímica de gravidez após a transferência de um único embrião euploide e mosaico identificados por meio de testes genéticos não invasivos para aneuploidia. Então, só relembrando, os embriões eles podem ser euploides, quando todas as células são normais, têm o mesmo conteúdo cromossômico normal. Aneuploides, quando todas as células têm o mesmo conteúdo cromossômico anormal, ou ele pode ser um mosaico, que na verdade é uma mistura dos dois. Tem mais de uma linhagem celular, células anormais e normais. Então, dependendo da célula que for biopsiada, você pode ter um embrião euploide, um embrião aneuploide, ou, se você pegar as duas linhagens, você pode ter um embrião mosaico. O PGTA não invasivo, ele nada mais é do que após a fertilização in vitro, né, após a ICSI, os embriões são cultivados normalmente até o D5, dia 6 do desenvolvimento, quando o blastocisto vai ser formado. O blastocisto ele vai ser congelado e o meio de cultivo vai ser armazenado. Esse meio de cultivo em que o blastocisto estava sendo cultivado vai ser armazenado e vai ser avaliado por uma plataforma de screening cromossômico não invasivo. Essa plataforma ela faz uma amplificação de todo o genoma embrionário, seguida do NGS, para avaliação dos 24 cromossomos.
Então, esse é um estudo retrospectivo para avaliar a taxa de gestação bioquímica de 110 embriões euploides e 11 mosaicos realizado entre agosto e dezembro de 2019. A haploidia foi verificada, então, em 24 cromossomos. Os meios de cultivo foram coletados nos dias 5, 6 e 7 de desenvolvimento, dependendo de quando foram formados os blastocistos. Foi utilizada a plataforma de screening cromossômico não invasivo, feita a amplificação genômica e o NGS. O teste de beta-HCG foi feito de 7 a 10 dias após a transferência de um único embrião e a taxa de gestação foi comparada pelo Q². Então, o único resultado desse estudo mostra que embriões euploides resultaram numa taxa de gestação bioquímica de 63,6% e embriões mosaicos numa taxa de gestação bioquímica de 36,3%, com uma significância estatística. Então, essa pequena amostragem limita o estudo e deve-se ter cuidado ao generalizar os resultados, pois muitos outros fatores podem afetar a taxa de gravidez. Esses dados mostram que a plataforma de PGTA não invasiva pode ser utilizada em um ambiente privado sem comprometer os resultados clínicos. Além disso, o uso de métodos não invasivos para identificar a haploidia, ela não só pode, como reduz claramente o risco para o embrião, porque é uma técnica não invasiva e você não precisa biopsiar o embrião. Esse estudo é um estudo sobre criopreservação de espermatozoides recuperados cirurgicamente. É um estudo que avalia todos os dados do Reino Unido durante uma década. Vários pequenos estudos foram conduzidos comparando as taxas de sucesso de espermatozoides recuperados cirurgicamente frescos e criopreservados. Uma meta-análise de 2014 não mostrou diferença significativa nas taxas de nascidos vivos. Os estudos subsequentes demonstraram resultados conflitantes. O efeito dos crioprotetores e técnicas de congelamento e descongelamento na função e estrutura dos espermatozoides é ainda, então, motivo de preocupação. Esse estudo buscou verificar se existe diferença na taxa de nascidos vivos após a ICSI entre ciclos com espermatozoide recuperado cirurgicamente, criopreservado ou fresco. Então, dados anuais dos ciclos de ICSI do Reino Unido foram obtidos, são dados desde 2007 até 2017, num total de 197.836 ciclos, e as taxas de nascidos vivos foram comparadas entre ciclos com espermatozoides criopreservados e não criopreservados de diferentes origens. Então, os resultados mostraram que nos ciclos utilizando espermatozoide ejaculado fresco, 30,9% de nascidos vivos versus 29,8% com espermatozoides ejaculados congelados. Espermatozoides epididimários, 32,6% de taxa de nascidos vivos versus 33,2% com espermatozoides epididimários congelados. E espermatozoides testiculares, 31,6% frescos versus 31,6% também congelado. Então, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, né, nem entre esses grupos e nem entre esses grupos. Nenhum grupo diferiu de nenhum grupo em termos de taxa de nascidos vivos. Então, em mais de 10 anos, em todos os centros de fertilidade do Reino Unido, não houve diferença na taxa de nascidos vivos entre espermatozoides criopreservados e frescos, independente da origem. Esse é um resultado tranquilizador, especialmente nos casos de espermatozoides recuperados cirurgicamente. E essa análise pode servir como uma evidência, né, para a gente conversar com o paciente que vai ser submetido à recuperação cirúrgica e criopreservação de espermatozoides. Esse estudo é sobre fertilização anormal e a sua associação com parâmetros seminais anormais. A ocorrência de padrões de fertilização anormais, principalmente referentes a pronúcleos extras ou ausentes, merece uma investigação mais aprofundada, podendo ajudar no manejo de casais que apresentam uma tendência a padrões anormais de fertilização.
identificar essas possíveis associações entre parâmetros seminais anormais e o resultado da fertilização pós-ICSI pode agregar valor para o laboratório de FIV. Esse estudo buscou avaliar se a fertilização anormal após a ICSI está relacionada a alterações dos parâmetros seminais. Foi um estudo retrospectivo observacional, avaliando 1.855 ciclos de ICSI realizados entre 2014 e 2019. Os ciclos foram agrupados de acordo com as anormalidades dos parâmetros da análise seminal. Os ciclos com análise seminal normal atuaram como grupo controle. A fertilização normal foi definida como zigotos apresentando 2 pronúcleos e 2 corpúsculos polares. A transferência embrionária ocorreu em D3 ou em D5, dependendo da qualidade embrionária. E os resultados mostraram que a qualidade seminal ela afetou tanto a taxa de 2-PN, a taxa de falha de fertilização, a taxa de clivagem e a taxa de formação de blastocisto. A taxa de 2-PNs e a taxa de falha de fertilização, ela foi maior. Aqui é o contrário. Desculpa. A taxa de 2-PN, ela foi maior no grupo controle e menor no grupo de oligoastenoteratozoospermia. A taxa de falha de fertilização foi o inverso, foi maior no grupo de oligoastenoteratozoospermia e menor no grupo controle. Já as taxas de clivagem e as taxas de formação de blastocisto foram menor no grupo com oligoastenoteratozoospermia. As taxas de gestação clínica foram menores nos grupos de oligoasteno e oligoastenoteratozoospermias quando comparado com o grupo controle, uma redução de 50% e 40% respectivamente. Após o ajuste para o número de blastocistos, essa diferença significativa sumiu, mostrando então que na verdade, essa influência na gestação, ela se deve muito mais ao que acontece aqui, né? A taxa de 2-PN, então é o resultado da fertilização, da formação de embriões e o número de embriões disponível para transferência e a sua qualidade, do que a influência na gestação em si. Então, o estudo conclui que a análise seminal que envolva mais de 2 parâmetros anormais, particularmente para oligozoospermia, pode comprometer as taxas normais de fertilização, clivagem e formação de blastocistos, além de taxas clínicas de gravidez. E, dependendo dos parâmetros da análise seminal, pode ser necessária uma estratégia de tratamento de fertilização in vitro diferente. Acho que esse aqui é o último. A influência de pobres parâmetros seminais na segregação cromossômica embrionária, um estudo também do Reino Unido. A forte relação entre o avanço da idade feminina e o aumento das taxas de aneuploidia oostária já está bem descrita. No entanto, a influência do gameta masculino na genética do embrião precoce e o seu desenvolvimento subsequente é menos clara. Esse estudo buscou investigar se o fator masculino de infertilidade está associado a uma maior incidência de anormalidades cromossômicas relevantes para a implantação embrionária. Então, foi feita a análise citogenética de 331 embriões, provenientes de 69 casais com fator masculino de infertilidade, e comparada com a de 1.245 embriões provenientes de 448 casais sem fator masculino de infertilidade. Foi feita a biópsia de trofectoderma, seguida de NGS para detecção de aneuploidias, e as pacientes foram divididas também em 2 grupos de acordo com a idade materna, pacientes jovens e idade materna avançada, com médias de 32,8 anos para fator masculino e 33,7 em fator não masculino, e avançada 39,7 em fator masculino e 40,6 em fator não masculino. E os resultados mostraram que a taxa de blastocisto euploide foi significantemente diferente, né? Foi maior nos casais com male factor comparado com nos casais com fator masculino comparado com casais sem fator masculino.
A taxa de blastocisto mosaico também foi significativamente maior nos casais com fator masculino, comparado com casais sem fator masculino, e a taxa de ciclos sem embriões para transferência foi menor nos casais com fator masculino, comparado com casais sem fator masculino. O fator masculino de infertilidade, então, está associado ao mosaicismo, uma consequência potencial do papel do espermatozoide na formação do primeiro fuso mitótico. Os centríolos espermáticos, eles são responsáveis pela organização do primeiro fuso mitótico, e essa função prejudicada do centríolo pode explicar o aumento das taxas de erro de segregação cromossômica pós-fertilização. Acabou? Acabou. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Stop. Eu acho que tem. É isso aí. Boa, Amanda, obrigada. Pessoal, acaba que são muitos resumos que são apresentados na forma oral. Eu não apresentei nenhum pôster, você também não, né, Amanda? Não apresentei um pôster. Digo aqui, né? A gente apresentou pôster do nosso grupo no congresso. Sim. Mas aqui a gente não apresentou nenhum pôster, porque o pôster vocês podem simplesmente ir lá e olhar. E nesse ano também as aulas estão disponíveis, né? Até hoje. Então, todas as apresentações orais estão disponíveis. Então, se vocês se interessarem por alguma coisa, vocês conseguem entrar no site do congresso e assistir às aulas ainda. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Queria fazer alguma consideração? Eu fiquei com dúvida em relação à resenha que a gente vai precisar apresentar. Vocês querem que a gente resuma todos melhor aumentar o som. Todas essas pesquisas que vocês apresentaram? A Isabela, para quem não ouviu, a Isabela está perguntando em relação à resenha, se a gente quer, obrigada, se a gente quer que faça um resumo de todos esses trabalhos. Não, Isabela, a gente vai disponibilizar todos os trabalhos. Vocês já estão na área da aluno já tem os anais do Esri lá, todos os resumos já estão lá, mas eu vou separar para vocês só esses resumos que foram apresentados aqui hoje. Vocês vão escolher dois, e vão fazer um resumo de 2 apenas, tá bom? Alguém tem alguma consideração? Doutor Edson, alguma coisa que você viu no congresso que você achou interessante? Daniela, boa tarde, Amanda. Parabéns pelas apresentações, foram muito boas. Relembrar que o Congresso Americano vai ser no mesmo molde. É uma maneira difícil, como vocês já disseram, de fazer congresso, mas é a maneira que a gente vai ter. Então, a sugestão para vocês, do Grupo do Sapiente, é que vocês peguem a resenha de todos os trabalhos, olhem os títulos e vejam o que mais interessa para vocês. Nessa quarta-feira, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida sempre tem uma reunião às quartas-feiras, entre as 17 e 18 horas. E a reunião desta quarta-feira, depois, se vocês quiserem um link, a gente pode passar para vocês. A Daniela tem esse link, podia disponibilizar para eles, Daniela. Vai ser uma discussão sobre ICSI, se fazer em todos os casos ou não. Então, vocês podem notar que, apesar de serem temas ainda bastante comuns, quer dizer, ICSI, que se faz há quanto tempo? Desde 92, ainda são temas muito atuais. Então, vale a pena assistir, vale a pena vocês assistirem essas reuniões da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que são temas muito interessantes, e essa, especificamente, para todo esse nosso grupo do Sapiente, vai ser boa. Eu vou colocar para você, Daniela, não sei se você tem o trabalho, acho que você tem o trabalho, você está no grupo, né? Podia disponibilizar, você não está naquele grupo Covid, está, né, Daniela? No grupo Covid do Fertility, sim, mas no grupo da sociedade, não. Eu passo esse trabalho, então, para você disponibilizar para lerem. A gente vai ter que se acostumar com esse modelo de trabalho, é uma forma mais difícil para estudar, para nós que estamos acostumados nas apresentações presenciais. Um outro fato importante é o seguinte, quando a gente vê um trabalho num congresso, a gente sempre tem que ver com um olhar crítico bastante bom, porque aquilo pode não ser uma verdade. Esse é um ponto importante. E outra tendência em relação a resultados que se está tendo hoje, porque sempre se pautou muito nos trabalhos randomizados ou nas meta-análises.
E durante um desses congressos que tiveram virtuais durante todo esse tempo, houve uma apresentação bastante crítica de que, dependendo da sua experiência clínica e da quantidade de casos que você faz, a experiência clínica do serviço muitas vezes tem mais valor do que aquela experiência do trabalho randomizado. Porque vocês imaginem, para se fazer um trabalho, tem um grupo específico em que os critérios de exclusão são bastante altos. Quer dizer, esse grupo é muito homogeneizado, não é a realidade, não é o real world que a gente está acostumado a ver, aquele paciente que senta na nossa frente. Um dos exemplos em que, eu não sei, acho que foi a Daniela que apresentou sobre RET, né? Se a gente vê as meta-análises, ou Amanda, as revisões temáticas, dizem que o RET realmente não serve. Mas, por exemplo, nós aqui no Fertility, a gente realiza RET em todo embrião em que é descongelado. Quer dizer, a fisiologia manda nisso para a gente. A zona pelúcida ela fica mais endurecida, aquela camada glicoproteica, que ela é acelular, com congelamento ela perde água, quer dizer, as ligações daquelas células ficam mais endurecidas, a gente faz de rotina, e isso na nossa mão funciona. Então, realmente, a gente vê muito criticamente cada um dos trabalhos. Analisando criticamente também o trabalho do TESA, né, e do Max, quer dizer, não tem razão fazer punção aspirativa para obter espermatozoide. E veja que é um trabalho que conceitualmente está errado e ele é apresentado como oral no Congresso Europeu, que é um congresso um dos mais importantes ou mais importante do mundo. Então, realmente, fica esse o recado para vocês não verem o que foi apresentado como uma verdade, mas ver uma análise crítica para aprendizado. Então, fica esse o recado. Obrigada, doutor Edson. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no chat, se alguém tem alguma dúvida. A Gabriela, ela disse que ela acredita ser importante mencionar também que quem classifica... eu já comentei, quem classifica o embrião, quando eu falei que devem ser feitos diferentes algoritmos em diferentes centros, né, que nem sempre uma característica que é importante num centro, quando se tratando de sistema time-lapse. Uma característica que é importante num centro, nem sempre ela é importante num outro centro, num outro país. E a Gabriela disse que ela acredita que é importante mencionar também que quem classifica primeiro o embrião como sendo viável é o embriologista. Por isso também os resultados variam entre a clínica. Exatamente. Isso é verdade. Em relação a... Desculpa, só um minutinho. A Glícia está dizendo, professora Amanda, eu vi que um resumo que você apresentou usaram um NICSE. É esse que o doutor Edson acabou de comentar, né? Não. Para avaliar a haploidia, você sabe se já existem clínicas que efetivamente usam NICS para seleção embrionária? Oi. Eu já respondi para ela. Não foi esse que eu falei com o Dr. Edson, não. Esse é do PGT não invasivo. Fora do Brasil tem, acho que poucas clínicas, sim, que realizam esse estudo, até avaliou gestação, tudo. Então, não é só pesquisa básica. Mas aqui no Brasil, acredito que não. O Dr. Edson pode me corrigir. E até falei para ela também que agora também estão tentando implementar junto ao PGT não invasivo a função da blastocele para tentar fazer um teste mais. Mas aí também acho que acaba ficando invasivo, não sei se perde o valor, né? Mas... Amanda, já tem alguns grupos, nós participamos, existe um grupo em que nós participamos, são 9 clínicas, em que nós estabelecemos o protocolo, na verdade o idealizador é o Dr. Franco Júnior de Ribeirão Preto, estabelecemos o protocolo da biópsia embrionária não invasiva, isso está sendo utilizado sim por algumas clínicas. A gente, por uma coincidência, no primeiro caso que a gente mandou, essa paciente engravidou e nasceu, quer dizer, já tem nascimentos no Brasil com o NICS, mas uma coisa do NICS é importante, diferente do diagnóstico genético pré-implantacional convencional, em que você dá um diagnóstico de ploidia ou aneuploidia, o NICS não funciona assim. O NICS parte do princípio de que, quando você tem uma euploidia, você tem uma probabilidade desse embrião ser euploide de 80%. Então, a Genomics, que colocou comercialmente esse sistema agora, já está disponível aqui no Brasil, e diferente, você não vai dizer para esse casal, esse embrião está normal ou não está normal. Então, o NICS, ele está servindo muito mais para
mais um método de seleção embrionária do que diagnóstico de ploidia. Tá? Então, é um conceito diferente, ele é bastante difícil de ser feito, porque a contaminação é muito grande, mas, novamente, ele parte do princípio de que o que representa a célula, ou o que representa o DNA exposto no meio de cultivo, que ele realmente acontece, é o que representa o embrião, que não é uma verdade. A gente sabe que existe mosaicismo, a gente sabe que existe autocorreção. Tem mais um problema. Hoje, o método mais perfeito laboratorial para avaliar o embrião são os sistemas de time-lapse. E nenhum sistema de time-lapse hoje dá para fazer o NICS, porque o sistema de time-lapse, os embriões, eles ficam em cultivo contínuo. Eles se comunicam, o meio de cultivo se comunica. A Embryoscope vai lançar um dish para isso, que seja individual, mas é uma dificuldade. Então, é uma tecnologia incipiente, ela é difícil de ser feita, ela acaba sendo cara do mesmo jeito, porque você precisa coletar esse meio de cultivo, e ela tem um problema potencial de que o melhor meio de cultivo para você avaliar é o meio de cultivo do 5º dia. Então, você tem que avaliar no 5º dia e transferir esse embrião no 6º dia. Amanda, não sei se a Amanda e a Daniela mostraram no trabalho que aquele embrião do 6º dia é pior que do 5º, do 7º pior do que do 6º. Então, muitas vezes, você tem que levar esse embrião para o 6º dia, porque ele não está ainda bem expandido, porque o princípio do NICS é o seguinte: o embrião tem que expandir, ele tem que formar uma blastocele completa, e aí sim ele vai jogar um material genético no meio de cultivo que você vai adquirir. Então, se você, por exemplo, às vezes você precisa levar esse embrião até o dia mais 7 para congelar, ele vai ser pior. Então, o que se ganha realmente de não ser invasivo, você está perdendo levando esse embrião mais 24 ou 48 horas do cultivo. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é o seguinte: quando se faz uma biópsia de trofectoderma, que é aquela biópsia clássica que se tira algumas células ali, a gente só está fazendo biópsia de trofectoderma. Parece que no NICS, as células que são expostas ao meio de cultivo também são células do maciço celular interno, então ela acaba sendo um pouquinho mais precisa. Então, vejam bem, é um conhecimento que precisa andar aí, é uma técnica interessante, mas ela ainda é experimental. Então, fica essas benesses e essas dificuldades em relação ao NICS. Boa. Obrigada. doutora. Alguém mais alguma consideração? Mais alguma pergunta, pessoal? São quase 1h30. A Gabriela pergunta se a gente acha que seria relevante para um sistema de inteligência artificial para classificar espermatozoides, mencionando as anormalidades encontradas e a porcentagem deles na amostra. Quer responder essa, Amanda? Eu não vi nenhum trabalho que falasse sobre... Foi. Deixa eu ler de novo. Relevante uma inteligência artificial para classificar os espermatozoides. Desculpa, eu tive que colocar no... Não, eu estava lendo aqui a questão. Eu acho que eu não entendi muito bem a questão, mas... Eu não vi falar nada de espermatozoide e inteligência artificial ainda. Assim, a gente viu falar sobre os fatores masculinos, nos modelos, nos algoritmos, mesmo o trabalho da Amanda, o nosso trabalho que foi apresentado lá, que expôs um pouco de questão de fator masculino no sistema time-lapse, não na inteligência artificial. Mas eu ainda não vi nada disso, Gabriela. Eu acho que não tem nada disso ainda. Eu também não vi nada disso. Bom, pessoal, então acho que é isso, então. Para quem quiser, essa aula vai ficar gravada no canal do YouTube do Instituto Sapiense. Todos os trabalhos que foram apresentados na forma oral ainda estão disponíveis para quem quiser dar uma olhada lá na plataforma do ESHV. Eu acho que é bastante interessante. Acho que é legal aproveitar, gente, que esse congresso esse ano foi virtual. Eu acho que vale a pena dar uma lida realmente nos anais e dar uma entrada lá para ver as aulas, já que a gente tem essa oportunidade esse ano. E fazer também, como o Dr. Edson falou, dar uma lida nos anais do americano antes do congresso, para também selecionar e, de repente, tentar assistir ao vivo os resumos do americano também. Na próxima reunião científica, no início do mês de setembro, a gente vai ter Highlights ASHREE novamente, mais uma vez falando
sobre os aspectos clínicos, o Dr. Edward e o Dr. Luiz Guilherme vão vir aqui contar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, acho que é isso. Agradeço a participação de todos vocês, o tempo, muito obrigada. E se encontra novamente mês que vem, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal, pela atenção.